Fala pessoal, beleza? Quem acompanha os vídeos aqui no canal, né? Eu tenho feito, vou fazer agora um vídeo diferente, né? A respeito do Fiat 147. Então, antes de eu começar, deixa o like, se inscreva no canal, me ajuda bastante, tá? Porque eu estou tentando criar um conteúdo diferente para vocês, beleza? Então, vamos começar falando sobre o Fiat 147, o início, né? Porque o Fiat foi lançado em 1976. Por quê? Porque a Fiat precisava lançar um carro aqui no Brasil, porque ela estava vindo para cá para poder criar, né, para trazer a sua fábrica aqui para o Brasil, começar a vender veículos. E precisava de um carro para competir com o Fusca. É a partir daí que entra o Fiat 147. Eles buscaram a base no 127 italiano, né? E, no caso, em 1976, aí sim, foi feito o primeiro veículo, né? E lançado no Salão do Automóvel em novembro do mesmo ano. A partir de 77 que ele começou mesmo a ser comercializado, né? E desde então a crítica, né, principalmente a imprensa, na época que eu falo, né, dizia que era um carro muito pequeno e o seu barulho ser um ruído, né, chamar o barulho de um ruído, né, não ser muito agradável. Mas isso, depois de um tempo, foi provado que não, que realmente ele fez muito sucesso, né? E o Fiat, no caso, né, para o pessoal que curte o Fiat 147, né, é o primeiro modelo que saiu, é o chamado, que a gente chama aqui frente alta, né, que saiu ali em 77 e foi até mais ou menos 1980, quando foi substituído pelo modelo Europa, né? E em 78 saiu o modelo Rally, né? Porque a motorização do Fiat é 1050, né? 1050 cilindradas. E o Fiat Rally em 78 saiu com um motor mais agressivo, né? Com um motor 1300. E a Fiat, né? E na época foi um diferencial porque foi um motor transversal, né? E foi o primeiro a adotar esse tipo de modelo de motorização. Fora isso também, a gente pode colocar que a Fiat, né, queria que, com a intenção do Fiat 147, a intenção dela era competir, como eu falei, no mercado, né, com a Volkswagen, com a Ford, porque a Volkswagen já tinha na época, né, o Fusca, né, a Brasília, e tinha também, a Ford tinha o Corcel, né, então, e a Chevrolet tinha o Opala e tal. Só que assim, a Fiat lançou um veículo com uma proposta de ser um veículo econômico, né, essa é a intenção dela, né, e por conta disso foi o primeiro veículo, né, a sair no programa da época, né, o Pro Álcool, né, veículos da incentivo para as montadoras fazerem veículos movidos a álcool. E por conta disso, né, o Fiat 140 foi o primeiro a sair com a motorização a álcool, né? Então foi um marco na época, né? Inclusive também na época também saíram também veículos, né? Depois disso, né? A Fiat também foi a primeira a ter uma picape derivada, né? De veículos, né? Que foi a picape que é apelidada de saboneteira. Então, dessa forma, a Fiat foi se consolidando aos poucos no mercado, né? E não é à toa que hoje todo mundo, né, a Fiat ficou famosa e sempre quando se conta essa história, lembra-se do Fiat, que foi o primeiro, foi o precursor, né? O que começou o que hoje a Fiat é no Brasil, né? Claro que para os antigos mobilistas, para aqueles mais saudosistas, claro que a Fiat, aquela Fiat daquela época não é a mesma de hoje, né? Vamos dizer assim, né? Mudou muito, né? A motorização do Fiat é o motor Fiasa, né? Um motor que, como eu falei, era 1050, né? 1050 e depois saiu com um 1300. E a Fiat também começou, né? Nessa época, né? Como eu falei, além do Pro Álcool, também ela vamos contar, vou fazer uns outros vídeos também explicando, né? Já na década de 80, as modificações que esteticamente e até mesmo de motorização também.
motorização até que não mudou muito, né? Algumas coisas que mudaram, né? E nessa época, a Fiat em 70 no caso, né, a saboneteira saiu na picape, né? Saiu em 1979, 79, 80, até ser substituída, né? A Fiat também apostou muito no marketing também, né? Por exemplo, na época, né, ela fez um desafio de o Fiat 147 atravessar a ponte Rio-Niterói com 1 litro de gasolina, né, provando ali, para na época, que o veículo era bem econômico. Outra situação também foi na escadaria da Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, que eles fizeram um desafio do veículo, né, para também provar que o veículo também, a suspensão, a parte, né, de suspensão do veículo, né, mostrando que era bem resistente. Então, assim, a Fiat na época fez muito marketing para que o veículo desse certo de fato, né, e que acabou acontecendo e se confirmando. Então, isso na época, né, a concorrência era muito feroz também. Hoje tem essa concorrência, mas naquela época, principalmente porque as marcas estavam entrando aqui no mercado, né, e a Fiat, claro, tinha esse interesse, né, de poder, no caso, fazer com que o Fiat 147 realmente fosse, né, o cargo-chefe ali da marca, né? Então a Fiat ali começou, então no caso, começou a comercializar o veículo em 77, né? E até ali por volta de 1980 permaneceu com esse modelo. Algumas alterações mais pequenas, né? Como, por exemplo, no caso o Fiat Rally, né, as rodas são diferenciadas, né? A motorização motor 1300, né? A cavalagem também já é um motor um pouco mais agressivo, né? Porque a motorização original são 56, 57 cavalos, 57 cavalos. Já a motorização do Fiat Rally, né, são 72, então é um veículo mais agressivo. E a relação peso-potência também do carro é bem interessante, né? Porque o veículo pesa aproximadamente, vamos colocar uns 800 kg, 780, 800 kg. Então é um veículo muito leve, né? Para a proposta do carro, né? Porque você pode pensar hoje em dia, por exemplo, né? Um veículo que tenha 57, no caso do Rally 72 cavalos, nossa, mas é muito pouco. Mas a relação peso-potência, ela é bem assim, né, interessante para o carro, porque não deixa a desejar, entendeu? É claro que, lógico, né, se comparar com os carros de hoje, lógico, a diferença existe. Mas naquela época era uma outra proposta, era uma outra situação que a Fiat, ao lançar o carro, criou, né? Então, e deu muito certo, porque realmente o Fiat é um carro muito... O 147 é um carro muito econômico, né? Inclusive, muita gente hoje, né, elogia isso porque na época era um diferencial do carro, né? Essa questão da economia. E claro, você imagina, na época, né, quando se criou, quando o governo começou a incentivar as empresas a utilizarem o combustível álcool, né, que hoje se fala etanol, foi muito importante isso até para o próprio Fiat, né, para o 147, porque realmente ele já fazia uma economia muito interessante, e no álcool e na gasolina, então no álcool ainda mais. Então foi algo diferencial, realmente a Fiat entrou num momento interessante, né? A fábrica, como eu falei, é na cidade de Betim, né, em Minas, né, e começou as atividades com o 147. Aí depois foi criando outros veículos, né, que é isso que eu vou passar para vocês nos próximos vídeos, né. Igual eu fiz esse vídeo mais para contar o início, né, como é que foi realmente a trajetória do 147. E é claro que, por exemplo, muitas pessoas hoje, né, que curtem carros antigos, principalmente da Fiat, né, 147, falam que esse é um dos modelos mais bonitos. Muita gente fala que outros falam que é modelos mais novos, né, como o Europa, que eu vou trazer para vocês aqui, a Frente Espaço. Então, se vai de cada um, né, vai no gosto, até porque o carro antigo ele é muito pessoal de cada um, né, às vezes o pai ou a mãe é da época, né, e às vezes já teve aquele carro, e aí o filho também participou daquilo, né, na época da família, e aí criou aquele laço com o carro. Então isso vai de cada um. Mas
O 147, no caso, é um veículo que realmente revolucionou, né, a indústria, né? As inovações que a Fiat criou nesse carro foram muito à frente do seu tempo, né? Então é algo assim que realmente chamou a atenção na época, né? Então isso fez com que ele alavancasse as vendas e fosse um carro diferente. Claro que, lógico, tinha situações que outros carros, uns tinham melhores do que ele, mas ele era um carro que, para a proposta dele, atendia muito bem, né? Então, isso foi um diferencial para que ele pudesse ser o carro que ele foi, né? A entrar na história, né? da marca como foi. E o mais interessante é que o veículo, né? Muita gente olhava ele por fora, é um veículo pequeno, não vai ter espaço, né? E quando as pessoas faziam test drive, né? Se surpreendiam com o espaço interno, né? Principalmente porque o step era ali acoplado do lado do motor, né? Então, principalmente o porta-malas, era um porta-malas até generoso para a época, né? Então, realmente, o veículo foi realmente um marco, né? Na época, né? E principalmente pela simplicidade, né? Não era um veículo, claro, um veículo para a proposta dele, era muito interessante. Então, dessa forma, é que ele foi conquistando aos poucos o mercado brasileiro, né? E eu vou trazer nos próximos vídeos também falando sobre as outras marcas, sobre no caso os outros modelos, né? A primeira reutilização, né? Como aconteceu isso, né? Inclusive, né? Como eu passo nos meus vídeos também, nos outros vídeos que eu já fiz, né? Falando dos meus carros, né? Mas também vou contar um pouco também dos outros, como a Fiat, né? Foi movimentando o mercado na época, né? E aquilo, aos poucos, eu vou passando para vocês como é que na época, né? Do lançamento até quando o último que saiu, né? Mas vou deixar isso para outros vídeos, né? Para explicar para vocês, porque é um conteúdo muito bacana, né? Até assim, para quem já ou tem um Fiat em casa, né? Ou mesmo alguém que gosta, né, de histórias, né, automotivas, né? É muito bacana isso, né? A gente contar um pouquinho, né? Como é que era, como é que foi na época, né? Então, assim, o Fiat realmente 147 foi um carro realmente revolucionário assim, para a época dele. Foi um carro à frente do seu tempo. E a Fiat, por conta disso, conseguiu abrir portas, né? E é claro, né, que muito disso, né, se deve ao Fiat 147. Beleza, pessoal? Então, esse vídeo foi mais uma introdução, né, sobre a história do Fiat 147. Espero que nos próximos vídeos eu traga mais curiosidades também a respeito do carro. E claro que, né, diferentemente do 127 italiano, o Fiat 147 aqui, né, ele foi bem diferente, né, as linhas, né, dele foram totalmente diferentes do que o irmão dele lá, o irmão italiano, né. Então, dessa forma, agradou o público num primeiro momento e por isso que na época alavancou as vendas, né. Então, pessoal, te peço mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal, tá? É um conteúdo que eu estou criando bem bacana para vocês e espero vocês no próximo vídeo, tá bem? Um abraço, até mais.